Certa vez, um camponês, andando pela floresta, encontra caída ao chão um ninho de águia com um filhote bastante machucado. Com pena da ave, levou-a para sua casa e tratou-a dia a dia. Aos poucos foi se recuperando e o nosso camponês, sem ter onde deixá-la, acabou colocando-a no galinheiro, junto com as suas galinhas. E assim, a águiazinha foi crescendo e aprendeu a se comportar exatamente como as galinhas. Os anos se passaram. Certo dia, o camponês recebeu a visita de um naturalista, que ao ver a águia no galinheiro afirmou: este pássaro não é uma galinha, é uma águia, a rainha das aves, aquela que voa mais alto, que mais perto chega do sol e do céu, e a maior de todas as aves. O camponês confirmou o que ouviu, mas retrucou: não, ela já foi uma águia. Ela foi águia quando nasceu, mas hoje é uma galinha. Veja, ela se comporta exatamente igual às galinhas. O naturalista não se conformou e pediu ao camponês para deixá-lo libertar a águia. O camponês não tinha nada a opor, mas advertiu: não adianta. Você verá que ela não é mais uma águia, pois eu não sei há quanto tempo ela já está aqui e durante todos esses anos ela sempre se comportou como uma galinha. O naturalista pegou a águia e disse: você sempre foi, é e sempre será uma águia. Você nasceu para voar muito alto, para ser a maior de todas as aves, a mais poderosa. Você não é uma simples galinha. Vamos, voe em direção ao céu e ao sol, pois é o seu destino. A águia olhou para baixo, viu as galinhas e pulou para o chão, ficando entre elas. O camponês comentou: não lhe disse? Ela perdeu o espírito de águia e agora é uma simples galinha. O naturalista não se conformou e retrucou: não, a natureza dela é essa. Amanhã vamos levá-la para o alto da montanha mais alta e lá ela verá o sol e voará como uma águia que é. E assim fizeram. No dia seguinte, levaram a águia até o alto da montanha mais alta e o naturalista repetiu: vamos! Você é uma águia, uma das mais belas criações de Deus. Você foi feita para vencer. Não pode continuar agindo como uma simples galinha. Voe! Observe o céu e o sol. Eles são seus objetivos e não a terra, o chão de um galinheiro. A princípio, a águia, de forma muito medrosa, procurou as galinhas, mas como não as encontrou por perto, passou nervosamente a bater as suas enormes asas com quase 3 metros de envergadura. Aos poucos, foi criando coragem e, depois de algumas tentativas frustradas e de muito medo, conseguiu alçar pequenos voos. Mais um pouco, e ela se sentiu com a coragem necessária para voar em direção ao sol e ao céu. E lá foi ela, galhardamente, realizar o seu projeto de vida para o qual havia sido criada. Nós, seres humanos, também viemos ao mundo para realizar todos os nossos projetos e sonhos. Ao longo da vida, entretanto, alguns perdem essa coragem e desistem de buscar a sua própria realização, desfigurando-se completamente. Acomodam-se e se deixam levar pelos obstáculos e dificuldades que a vida apresenta. Não conseguem reter o espírito de luta que faz de alguns os grandes vencedores, mas que nasceu com todos nós. A águia é uma ave de rapina, e nisto ela é exatamente o oposto do que temos de ser ao longo da nossa vida e da nossa profissão, porque não nascemos para viver de expedientes de rapina, mas sim da nossa maravilhosa capacidade de construir sempre um mundo melhor para todos, sejam eles nossos familiares, clientes ou empresas, pois ao produzir, seja o que for, estamos melhorando a vida de todas as pessoas. Mas, assim como a águia, viemos ao mundo para realizar grandes e bonitos voos ao longo da vida, transformar os nossos sonhos em realidade e vencer.
Às vezes, a vida nos apresenta situações em que é difícil ser águia e sairmos voando em direção ao céu dos nossos sonhos e ao sol das nossas realizações. Mas temos de acreditar sempre que isto é uma situação passageira e que logo voltaremos a ter o espírito de vitória com que nascemos, lutando para buscar sempre a plena realização de todos os nossos sonhos. Assim como a águia, viemos ao mundo com a missão de superar todos os obstáculos que se apresentarem, pois temos de, todos os dias, começar sempre tudo de novo. Não adiantará absolutamente nada o sucesso ou o fracasso de ontem, e não importa o que já aconteceu, tenha sido ótimo ou péssimo, pois o que importa mesmo é o que você fará acontecer hoje. Semelhante à águia, busque ser a realização da obra maior de Deus e lute sempre, pois é isso que diferencia os que vencem dos que lamentam. Extraído do livro A Águia e a Galinha, de Leonardo Boff, vale destacar os 3 significados presentes nesta história. 1. Potencial oculto. A história simboliza que muitos seres humanos vivem abaixo de suas capacidades, conformando-se com limitações impostas pelo ambiente. 2. Identidade. Assim como a águia, pessoas podem ser condicionadas a acreditar que são galinhas, comportamento limitado, mas possuem a capacidade interna de voar, alto desempenho e liberdade. E 3. Necessidade de apoio. A figura do naturalista representa alguém que nos ajuda a enxergar nosso verdadeiro valor e nos incentiva a enfrentar o medo do novo. A fábula da águia e a galinha pode nos ensinar muita coisa, principalmente quando a olhamos sob um viés psicanalítico. A reflexão que podemos tirar dela é que as situações que enfrentamos no passado, sobretudo na primeira infância, determinam os nossos comportamentos e posturas no âmbito social. Pense nisso.